Muito bem, meus queridos, agora é a hora daquele bate-bola, jogo rápido, isso mesmo. Vamos fazer então uma revisão, vamos recapitular o assunto sobre ranicultura. Dá uma olhada lá na tela, olha só, 43.2, hein, professor? Ranicultura, instalações, uma introdução, na verdade, sobre as principais, né? Lembram, pessoal? Principais espécies que nós utilizamos de rã, características dela e as instalações, como devem ser essas instalações que nós realizamos aí para fazer o processo de criação de rã. Ei, professor, em relação às espécies, primeiro, características gerais aí, ó. Pode vir aqui para mim. A rã, ela é considerada um animal carnívoro, como nós estamos vendo aqui, ó. Ela se limita de quê, prof? Vamos lembrar, galera. Alimentação por insetos. São insetos idôneos. Idôneos no sentido de quê? Livre de germes e bactérias, oferecido por um determinado biotério. Um local onde faz criações para fornecer alimento para determinados sistemas de criações. Por exemplo, ranicultura. Mas, prof, não é porque ela é um carnívoro, vai comer somente insetos, não é isso? Também podemos oferecer rações. Essas rações, que são o manejo de alimentação para a rã, vai depender do quê? Do setor onde ela está. Se ela é um reprodutor, ou se está na fase de girinagem, ou na fase de engorda. Lembra, na fase de girinagem, né? Eu quase falei em levinagem, é girinagem. Nessa fase, professor, nós temos que ficar atento ao quê? A rã está no processo de metamorfose. Lembra disso? Então, em relação à alimentação, na fase de girinagem, é ofertado o quê? Aqueles micro-organismos, denominados de fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton são microalgas que nós temos que fornecer naquele ambiente aquático quando eles estão realizando metamorfose. E o zooplâncton, minúsculos artrópodes, que também temos que fornecer, mas é diferente, sempre te falo, diferente do sistema de piscicultura. Tem que tomar cuidado para não ocorrer o quê? Alteração nas características físico-químicas da água, para não afetar o processo de metamorfose desse animal. Perfeito? Então, em relação ao sistema de alimentação, temos esses três aí, dependendo da fase: ração, insetos e fito ou zooplâncton, dependendo da fase de desenvolvimento desse animal. Aumenta aqui a tela para o tio, vamos lá, olha lá na tela, queridos. Terminando isso, o que nós falamos também, professor? Sobre as espécies, né? Quais são as principais espécies? Então, deixa eu só caracterizar aqui, ó. Tem a rã leopardo, não é isso? A rã verde, a rã americana e a rã touro. Meus queridos, aqui, ó, em relação a essas três, no nosso estado, aqui é mais convencional, que tem rusticidade. Significa o quê, professor? Não tem tantos problemas de suscetibilidade. A variação da temperatura, a doença não é tão susceptível. E também tem a possibilidade de realizarmos manejos para o processo de reprodução, desenvolvimento e engorda. Qual é essa rã dessas três, professor? A rã touro tem melhor adaptabilidade aqui. Mas sempre lembrando sobre o processo de instalações. Dentre elas, quais são as instalações utilizadas, professor? Dá uma olhada na tela, vamos aumentar aqui rapidinho, pessoal. Olha só, em relação às instalações que nós falamos, eu vou frisar aqui, ó. Vou frisar esta imagem aqui, claro, colocando o exemplo da rã touro para mim. Isso! Temos que ter uma parte do desenvolvimento dessa rã, principalmente para o setor de engorda. Olha só, aqui, ó, tem que ter uma lâmina d'água. Isso! Esta lâmina d'água vai favorecer o quê, professor? Por ser um animal que não mantém a temperatura regular do corpo, que ele possa fazer esse aumento ou diminuição do processo metabolismo para que ele possa fazer o quê? O seu desenvolvimento na hora de se alimentar. Então, a gente está mostrando essas duas imagens para vocês aqui, para a gente verificar a estrutura da ranicultura, principalmente para engorda, que é um local úmido e abafado. Sempre falo para vocês, é um local que faz lembrar o quê, prof? Lembrar uma estufa, quando você entra, não tem aquelas estufas de produção de alface, né? Produção de couve, quando a gente utiliza uma estufa, ou então também de mudas. É
é a temperatura ideal para o desenvolvimento desse animal. Aumenta aqui para mim, galera. Olha só. Com isso, a gente vai finalizando essa nossa revisão, mostrando aí para vocês os produtos também, não é isso, prof? Sim, senhor. Nós temos aí, ó, não só a carne, mas também o couro desse animal. Produto carne e também o couro. E lembra bem, tem criadouros que fornecem o quê? Os girinos, que também é uma oferta sensacional para o mercado. Sempre lembrando que os manejos devem ser adequados para favorecer não só o produto da carne, como um excelente couro após o processo de curtimento, curtir, né, esse couro. Galerinha, aqui pro tio. Agora sim, vou dar aí uns minutinhos para vocês, já finalizando essa revisão. Vocês vão ficar aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco te volta para a gente fazer, ó, as correções, tá bom? Tchau, aguardo vocês. Muito bem, passou, foi rápido, meus queridos. Olha aqui, ó, vamos fazer uma coisa? Nesse momento, né, primeiro ano, eu estou recebendo várias mensagens de vocês. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar para a gente poder acompanhar, mas vou lembrar também que as questões que nós estamos fazendo aqui junto com vocês são questões abertas e questões fechadas. Então, na hora que eu mostrar as questões, nós vamos ler e não precisa as questões abertas estarem o quê, professor? Idêntica, a mesma escrita, não é isso. Galera, aqui a gente sempre tem que lembrar para vocês de usar aqueles termos técnicos. Então, muitas vezes os estudantes fazem o quê? Eles descrevem o termo. Então, não precisa, só porque eu te colocou a palavra técnica e você só descreveu a palavra, não está errado, tá bom? E se tiver necessidade, na hora da explicação, eu vou deixar aí o exercício na tela, aí o tio vai explicando qualquer coisa, eu volto no slide para fazer qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Então, agora, atividades de sala. Então, não vamos só corrigir, vamos aproveitar e tirar o quê? Sanar as dúvidas dessas atividades. Vamos para a primeira questão? Olha aí, ó. As rãs pertencem à classe dos vertebrados. Cite os tipos de fecundação e respiração desse animal. Olha aí a resposta, galera. Fecundação externa e respiração pulmonar e cutânea. Volta aqui pro tio. Deixa aí a tela. Isso, meu querido diretor. Galerinha, qual é a importância da gente falar, professor, numa questão dessa? Não só o processo de fecundação, mas a respiração. Por se tratar de um animal psilotérmico e que tem necessidade de manter um controle da sua temperatura de acordo com o ambiente, lembrando que é um animal onde nós temos que propiciar um ambiente para a corte. Não existe, não tem um manejo de reprodução. Professor, estou entrando agora aqui no ensino da NBZ e eu não sou da área rural, sou da área urbana, me explica direitinho isso. Vamos fazer uma comparação. Quando você tem criação de suíno, conversa aí com seu colega se ele tem criação de suíno, bovino, manejo é quando você faz determinados procedimentos para obter um produto, um resultado. Na reprodução, você tem um manejo na suíno, onde os machos, denominados de cachaços, ficam em um determinado setor. As fêmeas ficam em outro determinado setor, que é dividido em piquetes. E você conduz todo o material para você realizar a monta, o cruzamento. Tem toda uma técnica para verificar se a fêmea está o quê, professor? Apta a receber o cachaço. E ele também pode ser direcionado para montar na fêmea de forma natural ou você fazer por inseminação artificial. E aí tem todo um controle onde você vai coletar, tem instrumentos, tem a maquinaria que você coleta o sêmen do macho, faz a diluição e faz a técnica de sincronia de cio das fêmeas para que uma coleta de sêmen você distribua em 6 fêmeas. Um bom reprodutor consegue, em uma coleta, inseminar 6 fêmeas. Se você deixar o macho acasalar com a fêmea, então você tem um gasto e um desgaste também do produto do macho. Isso é manejo de reprodução. Não existe isso aonde, professor? Aqui, ó.
quando a gente está falando sobre fecundação externa, temos que entender que a rã não tem como você fazer manejo, um controle. Você tem que propiciar um ambiente onde tenha condições de uma lâmina d'água, pedra toda uma harmonia, parecendo um setor natural deles, pois o macho precisa cortejar a fêmea. Ele, igual os passarinhos silvestres, né, trabalham no sentido de conquistar as fêmeas. Alguns passarinhos, algumas espécies realizam danças, outros montam um ninho, que monta um ninho melhor, é conquistado pela fêmea. Então é a corte. Qual é a corte da rantor, o macho? É coachar. É o barulho que ele faz, só que tem que ter um cenário, montar as condições. Então, você não tem como fazer aqueles manejos, direcionamentos, padronizações. Então, você propicia a fecundação como uma fecundação externa. Significa que tem que montar a estrutura do acasalamento com uma lâmina d'água, possibilitando que o macho, ao montar na fêmea, ela consiga, após receber, ela faz a ovoposição, ela libera os ovos e o macho solta o esperma na água. E assim a fecundação é considerada externa. Então não é um método que você utiliza como manejo. Nós podemos falar que o manejo da fecundação externa é propiciar o ambiente para que ocorra a corte. E sobre respiração pulmonar cutânea? É porque na fase do desenvolvimento, quando ele é adulto, ele faz também a respiração pulmonar, mas a pele faz trocas gasosas. Isso significa que todo o ambiente da ranicultura tem que ser um ambiente úmido, com possibilidades do animal poder ficar em uma situação onde tem uma lâmina d'água e uma porção seca, para não desidratar a pele. Desta forma, você vai fazer o animal manter não só a temperatura, mas como o metabolismo dele. Toda vez que o tio fala de metabolismo, o tio está falando do quê? Potencial de ele se alimentar, absorver os nutrientes, seja do manejo alimentar por ração, por insetos ou por micro-organismos fitoplânctons ou plânctons, dependendo do quê? Da fase do desenvolvimento que esse animal está passando. Misericórdia! Em uma questão, quantas informações a gente tem que colocar aí para poder fazer esse desenvolvimento. Isso é como eu sempre falo, galerinha. Em processos de criação, nós temos que entender, compreender o comportamento do animal. Seja ele uma ave, um jacaré, um bobalino, um suíno, caprino. Nós temos que saber o comportamento desse animal e propiciar uma instalação adequada de acordo com as condições necessárias para que possamos obter o quê? O resultado final, que é o produto final daquele animal. Seja corte, carne, leite, seja couro, enzimas, porque na maioria das criações, uma parte é voltada para o mercado. Vamos falar, mercado gastronômico, comida, o mercado farmacêutico e o mercado de cosméticos, o mercado de indústrias para estofamentos, não é? Para produção de móveis. Então, todo o mercado que nós utilizamos, eu estou pensando aqui, estou falando, mas já tu falou para eles, por exemplo, farmacêutico, cosméticos, todos os produtos utilizados, tanto nos produtos farmacêuticos, tem utilização de produtos advindos da apicultura, da suinocultura, da bovinocultura, que a gente sempre está falando para vocês aí, nas aulas, ok? Ok, professor, vamos logo para a segunda questão. Aumenta aqui para o tio. Na segunda questão, galerinha, cite as classificações das rãs de acordo com o seu hábito alimentar, bem como a manutenção da sua temperatura corporal. Galera, olha só, volta aqui para mim. Você lembra? Tudo está relacionado com o quê? Com comportamento animal. Então, quando a gente fala aí, classificação, como é que as rãs são classificadas, né? Esse tipo de classificação das rãs
E também levar em consideração a manutenção da temperatura corporal. Animal psilotérmico, animal que precisa de um ambiente, onde esse ambiente proporcione uma umidade relativa do ar, uma temperatura que ele possa acelerar o metabolismo, e quando ele precisa que esse metabolismo não fique tão acelerado, diminua, que é o processo que ele realiza para realizar a engorda, absorver as energias. Vamos ver então qual é a resposta lá? De olho na tela, meus queridos. Olha aí, ó. É um animal carnívoro. Sua alimentação está baseada em insetos, vermes e animais de pequeno porte. Lembrando, esses animais, esses insetos de pequeno porte, na maioria são o quê, professor? São oferecidos por biotérios locais, responsáveis. Por quê? Por realizar, então, o processo de fornecimento nutricional. Mas também eles realizam o quê, professor? A sua alimentação por ração. E aí vai depender do estado de desenvolvimento desse animal. O restante, professor, aqui, galera, aumenta. Olha só, não possui o quê? Nem pelos, escamas, nada. São animais incapazes de manter essa temperatura. Então, você tem que propiciar para ele um ambiente onde ele consiga manter essas temperaturas dependendo das suas necessidades fisiológicas. Então, por isso que é um ambiente o quê? Um ambiente úmido e quente para que ele realize, então, esse processo chamado de psilotérmicos. Manter, variar a temperatura do corpo. Próxima questão. Cite as fases da vida de uma rã. Pronto, essa é mais fácil. O ciclo de vida compreende a fase exclusivamente, olha aí, ó, aquática. Porque o seu desenvolvimento todo é na água, onde recebem o nome de gerino e outra terrestre. Na fase terrestre é após o término do metabolismo. Que metabolismo? Na metamorfose. Quando já é um animal adulto. E aí nós falamos que é uma rã, um animal adulto propriamente dito aí, ó. Então ele já faz o quê? Na fase terrestre? Respiração pulmonar e também ele faz uma menor, mas importante, trocas gasosas pela pele, por isso que a umidade do ambiente seco tem que ser alta, tá bom? Ele tem duas fases aí, a fase aquática e a fase terrestre. Questão 4. Esquematize um ranário completo. Então, aqui dentro do ranário, pessoal, a gente pode... Ele não é necessário ter todas as fases, mas para se ter um ranário, desde o processo de produção e fornecimento do produto, que é carne e couro, qual é a estrutura desse ranário, professor? Aí, ó, nós temos a baia de manutenção ou reprodução. É a baia onde macho e fêmea ficam separados. Eles não ficam juntos. O casal vai para o setor de acasalamento, que é onde você propicia todo o ambiente necessário para que ele realize a corte. Então, muitos chamam isso de manejo, mas é um manejo que não é um manejo controlado, um manejo que você possa potencializar a reprodução. Depois tem o setor de girinagem. Setor de girinagem é o setor onde os filhotes vão fazer a sua metamorfose. E aí, ó, nesse setor de girinagem que vocês estão vendo aí, ó, girino, é aqui que tem que tomar cuidado com o pH, não só o pH da água, a qualidade da água, mas as características físico-químicas da água para não prejudicar o processo de metamorfose. A alimentação aí, fitoplâncton, zooplâncton, mas muitos ranicultores utilizam ração. Tem que tomar muito cuidado para não alterar as propriedades físicas e químicas da água. Tem a baia inicial e a baia de terminação. A baia de terminação é a baia que faz, então, alguns são chamados de baia de engorda. E também um abatedouro. Para finalizar aqui, galerinha, todos esses setores têm uma padronização, uma regulamentação, principalmente o de abate. Que a gente vai ter uma aula específica para isso, tá bom? Falando só sobre o abate, quais são as condições de higiene e sanidade, não somente animal, mas do produto, para poder ser de forma idônea,
processo de embalagem e preservação daquele produto que está sendo ofertado, ok? Galera, finalizamos aqui então essa nossa correção das atividades. Qualquer dúvida que pode ter ficado aí, ó, fala com o professor presencial, manda para nós aqui e a gente faz esse alinhamento nas próximas aulas. Aguardo vocês. Tchau.